A paz, tudo bom? Eu queria te entregar uma palavra hoje que fala sobre a história de Caleb. E o texto que eu queria deixar é de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Veja, Caleb quase entrou na terra prometida, mas não foi dessa vez. Ele desejava muito viver aquela promessa. Quando foi enviado como espia a Canaã, ele viu gigantes, mas não deixou-se dominar pelo medo. Enquanto o povo recuou, Caleb confiou em Deus. E por causa do medo e da incredulidade do povo, a falta de fé do povo, a entrada na terra prometida foi adiada. E não foi Caleb quem retrocedeu, foi o povo de Israel que preferiu voltar para o deserto ao invés de lutar para entrar em Canaã. Os espias que não creram morreram no deserto e Caleb foi preservado. Ele tinha 40 anos quando perdeu momentaneamente, a chance de entrar em Canaã, e não foi por causa da sua falta de fé, mas por falta de fé do povo, dos outros. E 45 anos depois, aos 85 anos, Caleb declara que ele continuava forte e com o mesmo vigor de quando tinha 40 anos. Deus o conservou vivo, firme e disposto. E o tempo não apagou a promessa. O deserto não enfraqueceu sua fé. E então Deus cumpriu o que havia prometido a ele. Caleb entrou na terra prometida e recebeu sua herança. Deus o manteve em vida para que ele não apenas visse, mas vivesse a promessa. E essa história nos ensina que os anos passam, mas a promessa de Deus permanece. E que Deus é fiel para sustentar aqueles que permanecem firmes, mesmo quando outros desistem. Aplicando isso à nossa vida, a gente aprende que muitas vezes não deixamos de viver promessas por falta de fé pessoal, mas por a gente estar inserido em contexto de medo, incredulidade, decisões erradas de outras pessoas, na verdade é por falta de fé coletiva, E ainda assim, Deus vê quem permanece fiel. E assim como Caleb, podemos atravessar longos períodos de espera, desertos, que parecem injustos, e atrasos que não escolhemos. O tempo passa, os anos avançam, e a tentação é pensar que a promessa expirou, que Deus esqueceu da promessa. Mas para Deus a promessa sempre se cumpre. Que o que Ele falou, Ele cumpre, Ele sustenta. Caleb não deixou o coração envelhecer junto com o corpo, Ele não permitiu que a frustração se transformasse em amargura, e sua fé não diminuiu no deserto. Assim como seu corpo físico ele continuava com vigor, sua fé também continuava firme, mesmo depois de tantos anos vivendo no deserto. Enquanto muitos desistiram no deserto, ele manteve a viva esperança, guardou a fé e continuou disposto a obedecer.
Isso nos ensina que não é o tempo, né, que nos enfraquece, é a perda da confiança em Deus. E no nosso dia a dia somos desafiados por gigantes, problemas, medos, diagnósticos, limitações, portas fechadas, opiniões contrárias. Alguns recuam, outros existem, mas Deus continua fortalecendo aqueles que escolhem confiar nele. Mesmo quando tudo parece atrasado, Ele nos preserva, nos sustenta e nos prepara. Então, se Deus te manteve vivo, de pé e com fé, é porque ainda existe promessa a ser vivida. O deserto não é o fim da história, né? O tempo pode passar, mas a fidelidade de Deus permanece. Quem persevera não apenas vê a promessa, vive o cumprimento dela. Não existe nada que impeça para quem conhece o dono da promessa. Deus é fiel. Amém?